Olá, está começando o Espaço e Comunidade. O Espaço e Comunidade de hoje é especial. Nós vamos tratar sobre o assunto de violência. Devido aos últimos acontecimentos no estado de São Paulo, a nossa equipe de reportagem saiu às ruas e foi saber da população o que elas acham da situação da violência no estado de São Paulo e também quais são as soluções cabíveis para combater a criminalidade, a violência e tantos outros fatores que influenciam nesse segmento no nosso estado. Para isso também, nós convidamos para bater um papo com a gente aqui, abrir uma conversa, o delegado e professor de Direito Penal da UNG e também diretor da Divisão de Informações Funcionais da Corregedoria da Polícia Civil, o professor Octacílio de Oliveira Andrade. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Convidamos também o senhor Geraldo Jânio Vendramini, que é o secretário de Assuntos de Segurança Pública do município de Guarulhos. Muito obrigado, senhor secretário. E convidamos também a professora Ana Cláudia Fernandes, que é professora aqui da UNG e socióloga também. Muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite. Foram ao todo 299 ataques em casas de policiais, ônibus, bancos e caixas eletrônicos. 125 presos, 155 mortos entre policiais militares, civis, guardas municipais, agentes de segurança penitenciária, cidadãos e suspeitos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Este é um balanço dos ataques entre os dias 12 e 20 de maio em todo o estado de São Paulo, uma semana em que paralisou a população. A nossa equipe esteve nas ruas, nas ruas do centro de Guarulhos, interrogando e fazendo uma seguinte enquete. O que você tem a dizer sobre a violência no estado de São Paulo? Vejam. A equipe de reportagem do Espaço e Comunidade foi às ruas do centro de Guarulhos para colher a opinião das pessoas. Nossa primeira enquete foi a seguinte. O que você tem a dizer sobre a violência no estado de São Paulo? Os bandidos tomar conta da população não tem como, né? A polícia tem que ter mais atitude. A nossa violência do estado de São Paulo já começa pelos nossos governantes, né? Já começa lá de cima as coisas erradas, então vem refletir aqui pro povo aqui embaixo, né? Então se não tem uma ode de progresso, como diz a nossa bandeira brasileira, fica isso aí. Sem opção nenhuma de você saber o que é certo e o que é errado para o povo brasileiro. Eu acredito que a violência ela vem de longo tempo, né? Não é do dia para a noite que vai terminar. É necessário mudar a política aqui, é necessário primeiramente criar emprego para o povo, né? Eu acho que a violência ela é mais decorrência de falta de emprego. Também a educação, né? Na área de educação, eu acredito que com isso aí vai diminuir muito a violência. E a polícia continuar sendo enérgica também para combater a violência, né? Meu patrão, por exemplo, teve que fechar o comércio mais cedo porque, né, não teve condição para a gente poder ir para casa, não teve também o desespero, medo de acontecer alguma coisa com a gente, medo de acontecer alguma coisa até mesmo no estabelecimento. Ela demonstra a total falência do Estado, né? A falência estatal nas mãos da criminalidade. O que está acontecendo conosco é o apoio que o bandido recebe, porque a polícia acaba ficando com medo do bandido. Eles terem mais força de vontade em relação ao público. Você acha que deve ter mais polícia na rua? É. Aí deve acabar a violência mais, né? Simplesmente é uma questão de educação, eu acho. Porque o que eu perdi eu não ganho mais, que foi o meu filho que eu amava demais. Foi tudo que a vida me deu de melhor, foi aquele filho. Foi o tesouro da minha vida. Eu nunca vou ter algo igual. E melhor, nem pensar. Você pode conferir aí até um depoimento emocionado de uma das pessoas que nós encontramos nas ruas, que foi também vítima da violência. A população, creio eu, que seja a principal vítima da violência. É a que mais sofre com isso, não é mesmo, secretário? Antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar aqui do programa Espaço e Comunidade. Acho que é um momento importante, né? E é fundamental na nossa vida, nas nossas vidas. Mas eu queria dizer o seguinte, a segurança pública ela tem várias facetas, né? Vários caminhos. Na realidade, a gente não tem hoje a ideia única de uma solução. Nós temos que atacar em vários caminhos. Eu acho que a gente precisa pensar mesmo numa reforma do sistema penal, é interessante a gente pensar no modelo de polícia para enfrentar essa situação que está colocada e, é claro, pensar também numa reforma do sistema penitenciário, que é uma coisa caótica no nosso estado, né? Nós temos 142 mil presos,
e quase 50% dos presos do país estão cumprindo pena aqui no nosso estado. Essa é uma questão, mas eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma torneira aberta do crime, né, despejando água o tempo todo. Como fechar essa torneira? E aí sim a população colocou agora nas opiniões já alguns indicativos, alguns sinais. A educação, a questão do emprego, a questão social, a questão da miséria. Essas questões são importantes. Não que o pobre ele cometa crime, seja criminoso, mas o ambiente degradado em que ele vive propicia para que isso aconteça. Senhor delegado. Bom, a respeito do problema violência, que todos nós estamos aflitos com ele, é evidente que a violência é inerente à espécie humana. Desde que o homem se agrupou pela primeira vez, e a professora de sociologia sabe bem disso, desde que o homem se agrupou pela primeira vez, que o primeiro problema que ele enfrentou foi a violência dentro do grupo. Os homens se desentendem e, em geral, resolvem os conflitos por meio da violência. E na atualidade, com a sociedade complexa que nós vivemos, muitos são os fatores que contribuem para essa violência. E disse bem o secretário quando fez referência às manifestações do povo nas ruas. Um disse que a culpa é dos governantes, outro disse que era preciso distribuir melhor a renda, ele deu a entender isso. Outra disse que não era possível cultuar, que era preciso botar a polícia na rua. Tudo isso é verdade, como disse o secretário, e é verdade mesmo. Mas é evidente que distribuição de renda, melhorar a educação, né, melhorar as condições de trabalho das instituições policiais, polícias civis e militares. Eu conversava com o secretário em off antes de começar o programa, e eu dizia a ele o seguinte, da minha opinião acerca do crescimento das guardas municipais, que eu sou favorável, que elas participem ativamente da segurança pública, ajudando a combater a criminalidade. E ao lado disso, na minha área, direito penal e processual penal, a legislação neste campo é super deficiente, né? Então seria necessário também modificar a legislação penal, a legislação processual penal, dando melhores mecanismos e instrumentos para que fosse possível, né, a polícia e a própria justiça combater com mais eficiência o crime. E muitas outras medidas possíveis ser tomadas. Professora, você gostaria de comentar? Sim. Quando nós pensamos em violência, a primeira ideia que vem à mente é a questão do poder. Então, como o poder é dividido e ele é aceito, sancionado em uma sociedade. Então, a população espera que o poder público, que a sociedade política, tome conta da segurança. Porém, o que nós observamos nos últimos dias foi uma organização da sociedade civil, um poder dito paralelo, que assumiu o controle em determinado momento, provocando uma série de atentados, mas o pior, e o que mais me incomoda e me preocupa nesse caso, é o descrédito da população em relação a uma solução que possa ser dada pelo Estado. Então, esse Estado que cuida da segurança pública, que propõe projetos de educação, de cultura, de política, esse Estado ele está separado dessa população, pelo menos analisando as falas dos entrevistados. Quando o entrevistado comenta que ele pede ordem e progresso, é uma visão extremamente positivista, no sentido de que ele espera que a ordem seja possível para que o progresso ocorra. E essa ordem quem que daria? O Estado político. Mas eu não acho que a população deva se isentar desse tipo de discussão. É algo que interessa a todos, não é algo que o Estado, a sociedade política possa resolver. Essa sociedade civil ela também tem uma força em termos de reivindicações, em termos de percepção da violência. A violência não é uma coisa que ocorre com os outros, é algo que ocorre conosco. Existem várias formas de violência. Violência moral, violência física, violência ideológica. E o interessante é que, na última fala, a entrevistada ela comenta que ela perdeu o filho. Então, quer dizer, a questão veio para o âmbito privado. Aquela violência atacou a estrutura da família. E essa família que precisaria ser preservada, não só pela segurança pública, não digo que seja somente essa ala da sociedade que deveria se preocupar com isso, mas principalmente esse poder. A quem é essa população? Dá o poder e a quem ela pode cobrar esse tipo de poder.
Nós temos, como sociedade civil, o poder não só da reivindicação, mas o poder das ideias. E a partir do momento que esse poder nos é vetado, em termos de ir e vir, em termos de cuidar da família, em termos de cuidar da sociedade, de cuidar do nosso ambiente de trabalho, isso começa a provocar uma crise. E é essa crise estrutural que me preocupa nesse momento. Ok. Gostaria de dar uma pausa na nossa conversa e chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Estamos de volta com o Espaço e Comunidade Especial Violência. Vamos continuar o nosso bate-papo. A redação do programa em pesquisa sobre o tema conseguiu destacar a seguinte frase que encontramos no Jornal Diário de São Paulo. Se os policiais estão com medo, como podemos estar? Isso é um funcionário público que no dia dos atentados estava correndo com o sobrinho dele de 12 anos. O que se pode perceber aqui é que a população ela fica retraída, ela fica coagida de acordo com esse poder paralelo, com o poder que esse meio influencia. Agora, o que está dizendo aqui é que a população não acredita mais no poder público. O que fazer para que a população volte a acreditar no poder público? Volte a acreditar na opinião que ela tinha quando ela foi votar e volte a ter esse crédito com o governo? Gostaria de saber se o secretário pode se pronunciar. Olha, existe um trabalho de uma professora da PUC, a professora Luzia Baio. Ela fez uma pesquisa e produziu um livro chamado Medo Social. Isso em 2003, onde ela diz o seguinte, que a população vive com medo, vive amedrontada, né? Ela tem medo do bandido, ela tem medo da polícia, ela tem medo do vizinho, ela tem medo de tudo. Com os ataques e com a situação da segurança pública, eu imagino que o medo aumentou muito, né? Muito. Até porque naquela noite de segunda-feira não tinha ninguém nas ruas, né? Isso é verdade. Agora, eu acho o seguinte, a professora Ana Cláudia falou uma coisa correta. Nós temos também que cobrar do Estado. O Estado é o detentor de tudo isso. Ele é o responsável pela política de segurança pública, pela política de bem-estar social. Então, eu acho que todos nós, temos a nossa parcela de responsabilidade nessa questão. Eu até gostaria de lembrar, Alex, que nós iniciamos aqui na universidade, esse ano, um curso inusitado na universidade, curso de Gestão de Políticas Públicas de Segurança. É um curso que foi oferecido a todos os alunos de todos os cursos, na forma de extensão universitária. É um curso com 15 temas, uma aula por semana, valendo pontos para estágio e com um certificado no final. E já estamos no fim do curso agora, esse mês de junho a gente termina. Exatamente no sentido de socializar essa questão para que a gente juntos possa encontrar caminhos. Mas, volto a repetir, o Estado é, sim, o grande responsável por conduzir a política de segurança pública. E para que ele possa recuperar a credibilidade da população, ele tem, sim, que mostrar políticas eficientes. Ele tem, sim, que mostrar para a população como combater a questão do crime organizado, como ele vai desenvolver inteligência policial, de que forma ele vai trabalhar com essa questão. E é isso que a gente espera. A população está ansiosa para ver isso. Ok. Mais algum comentário? Sim, eu acho interessante essa questão da segurança, porque normalmente as pessoas confundem segurança com ausência de violência. E, na verdade, não é o que ocorre. A violência, como também foi dito, ela é inerente à organização da sociedade em termos de os seres humanos, a partir do momento que eles precisam conviver em sociedade, eles atribuem ao Estado o poder ou o dever de organizar esse critério de segurança e, de certa forma, minimizar a violência. Porém,
a partir do momento que a violência ocorre, a partir dos programas de televisão que nós assistimos, a partir dos meios que nós passamos e observamos, desde assaltos até noticiários extremamente sensacionalistas, a violência começa a fazer parte da nossa vida como se fosse algo natural, normal. E as pessoas se preocupam com a violência a partir do momento que ela rompe as regras da normalidade. Então, violência sempre existiu. Nós vemos casos extremamente preocupantes de ações violentas ocorrendo na sociedade, porém, esses últimos atentados, eles tiveram o destaque merecido porque eles romperam as regras da normalidade social, eles fugiram às normas. Então, quem se sentia seguro, ou pela polícia, ou pelo Estado, de uma maneira mais geral, se sentiu desprotegido. Então, não só as ruas ficaram vazias na segunda-feira em específico, mas na quarta-feira nós estávamos aqui na universidade, tivemos que interromper as aulas e sair rapidamente da instituição. E isso foi extremamente ofensivo, não só para o professor que estava ministrando a sua aula, como para os alunos que estavam lá tranquilos, querendo ter educação, querendo ter aula, e de repente esse nosso espaço foi invadido. Então, a partir do momento que as pessoas perdem o espaço de atuação na sociedade, a crise se estrutura. E essa crise estruturada, além de ser preocupante, ela pode provocar uma revolução. Ela pode provocar uma revolução no âmbito das ideias e pensar, sim, que a segurança ela é um assunto prioritário, mas é uma segurança que depende de uma consciência política e depende de uma consciência educacional. Então, não só preservar a segurança da sua família, mas preservar a segurança da sua sociedade, do país que você vive, da cultura que você acredita. E esse eu acho que é o assunto de pauta. Não devemos ficar lamentando somente o que aconteceu. Mais do que lamento, eu acho que é um momento de crítica, de reflexão, de consciência de que esse fato existe e o que faremos a partir daqui. Outro assunto que eu acho que é interessante colocar para o telespectador é saber até onde vai os limites do Estado. Marcola, o líder da facção criminosa, também em pronunciamento ao jornal Diário de São Paulo, disse a seguinte frase: "Eu posso entrar numa delegacia e matar um policial, mas um policial não pode entrar na cadeia e me matar, pois é obrigação do Estado me proteger." O senhor delegado poderia comentar essa frase? Todo o episódio da revolta daquele dia, antes de qualquer coisa, de Marcola, etc., ele mostra, inegavelmente, como disse um telespectador que falou na rua agora há pouco, ele disse que o Estado estava falido, coisas mais ou menos assim. E houve, sem dúvida, naqueles dias, uma sensação de falência do Estado. Sem dúvida que houve. Agora, nessa história do Marcola, do crescimento dele, do Beiramar e outros tantos, passa por quê? Por uma deficiência do sistema de repressão criminal brasileiro. É inconcebível que nos presídios as pessoas que estão presas cumprindo penas de longa duração em regime fechado tenham contato com o público, contato direto. Hoje no Brasil nós temos a história da visita íntima, as pessoas levam alimentos para as cadeias e o prisioneiro, disse bem o Marcola, ele disse: "Eu posso entrar na delegacia e matar um policial e, em contrapartida, o policial não pode vir aqui e me matar." Entretanto, para complicar mais a coisa, sem rebuscos filosóficos, é bom lembrar que uma das coisas que mais tem feito depois que os fatos aconteceram é uma preocupação de um segmento da sociedade estatal de apurar a responsabilidade dos policiais que não conseguiram morrer. Sim. E que seriam responsáveis pela morte de alguns dos bandidos que eles se defendendo mataram. Essa questão toda aumenta a sensação de insegurança, não só nos policiais, que pedem socorro, como esse investigador que agora esses dias, ontem saiu nos jornais, que mataram o filho, agora mataram a esposa dele, e ele pediu socorro agora, porque não sabe mais o que fazer. Então, essa sensação de insegurança, ela é monstruosa, sem dúvida nenhuma. É claro que o Estado precisa rever. Como disse a professora, é preciso repensar tudo, mas com muita urgência. É claro que melhorar, banir a violência é impossível em pouco tempo. É absolutamente impossível. Mas é necessário que as pessoas se reúnam e pensem
talvez em termos de normas jurídicas, de melhorar os mecanismos de combate à criminalidade, para melhorar. Essa declaração do Marcola é uma demonstração do superpoder que tem se atribuído aos delinquentes e da diminuição sensível do poder que devia ter o Estado para os seus agentes, especialmente os agentes da polícia, os policiais em geral. Então, essa declaração do Marcola é aterradora, sem dúvida nenhuma, porque ela dá uma sensação de impotência nos agentes do Estado que combatem a criminalidade. Ok. Gostaria de convocar mais uma pausa e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais um Espaço Comunidade Especial Violência. A ONG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. ONG, formando profissionais e atendendo a comunidade. O Espaço Comunidade Especial Violência está de volta e a professora Ana Cláudia gostaria de fazer um comentário. Sim, eu gostaria de dar continuidade ao que o professor Octacílio estava falando. A questão do diálogo do Marcola, na verdade não é um diálogo, é um monólogo. Eu tenho a força, se fosse um super-herói surgindo dessa população, para essa acaba virando população. O ídolo da população, né? Exato, que se vê completamente insegura. E esse monólogo cresce a partir do momento que nós não observamos um diálogo entre o poder oficial, o governo do Estado e o poder dito paralelo com a figura do Marcola. E para a população que não percebe esse diálogo, e mais do que isso, não consegue participar, não consegue perceber que ela é ouvida, como que fica? Com certeza é mais fácil acreditar no super-herói que está falando eu sou imbatível do que um governo oficial que se mostra fragilizado e que não dialoga, não mostra de maneira clara o que tem feito. E isso é preocupante, principalmente em dois aspectos. A fragilidade do Estado, ela muitas vezes é confundida com a figura do líder. Então, se o líder aparece enfraquecido, o Estado, consequentemente, perde a força. E, num segundo momento, essa população que precisa de liderança, de exemplos, ou pelo menos de calma para perceber o que tem sido feito, começa a achar que nada é feito, que não tem jeito mesmo, e cria um certo individualismo, o que é extremamente prejudicial para o contexto social. O individualismo é aquele momento onde vou cuidar da minha segurança, vou pensar em mim, porque ninguém pode pensar por mim. E isso desestrutura qualquer referência social, a partir do momento que não existe a noção de comunidade, de coletividade, de responsabilidades divididas. Então, essa população fica mais fragilizada ainda porque se sente abandonada. E quem é que vai liderar, enfim, a reorganização social? Ok. Senhor secretário? Então, eu até quero comentar rápido essa fala do Marcola para dizer o seguinte: quando ele diz eu posso entrar numa delegacia e matar um policial, ele não pode, não. Ele não pode fazer isso, não. Ele faz porque hoje a gente vive um quadro de impunidade. Ele tem quase certeza que ninguém vai pegá-lo. Porque se nós tivéssemos um aparato penal, né, muito eficiente e severo, ele não entraria. Porque em 24 horas ele estaria preso. O problema é esse, é que nós precisamos reformar isso aí. Né? Reformar para que o bandido tenha certeza que vai ser punido. Isso é importante. Outra coisa importante que a professora falou, que eu acho a gente tem comentado há muitos anos, é o seguinte: já há muitos anos a gente percebe que a população que tem dinheiro se esconde em condomínios fechados. Quem tem menos dinheiro paga a segurança particular. Quem tem menos dinheiro ainda põe grade e alarme nas suas casas. E quem não tem dinheiro convive
com a situação. Então, essa é uma situação, cada um cuidando do seu espaço, né? Cuidando da sua segurança própria e não permitindo, atribuindo isso a quem deveria cuidar, que é o próprio Estado, o poder público. Afinal de contas, cada um de nós recolhe seus impostos para custear o aparato de segurança, o aparato da justiça, o sistema penitenciário. Enfim, eu acho que essa é uma questão importante que foi colocada pela professora. Senhor delegado? Tomando o gancho do secretário, que ele disse que o Marcola não pode entrar, e não poderia, não deveria poder, mas hoje, uma das piores coisas que nos acontece, inegavelmente, é a certeza da impunidade, ou pelo menos a certeza de que essa punição será leve. Eu só vou dar um exemplo, tipicamente de direito penal, que é o artigo 75 do Código Penal, que os meus alunos ao longo do tempo hão de se lembrar, que eu sempre alardeei isso. Lá existe a questão do limite das penas. E eu sempre faço o seguinte quadro dantesco quando abordo essa questão de violência. Sem querer comparar com os Estados Unidos, que eu não gosto de comparar isso, mas é necessário para dizer o que eu quero dizer. Enquanto nos Estados Unidos, o terceiro latrocínio, ou seja, o roubo qualificado pelo evento morte, é punido com pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, já de pronto quero dizer, mas enquanto ela é punida com a pena de morte, aqui, o terceiro latrocínio é de graça. É lambuja, não se pune. Isto é terrível, só que o povo não sabe, mas o bandido sabe. Marcola e outros tantos sabem perfeitamente que depois que ele praticou 2 latrocínios, todos que ele vier praticar daí por diante, entremeados de estupros, atentados violentos ao pudor e tudo que é coisa grave, será de graça. Porque as penas vão que ser somadas quando houver a condenação e, em hipótese alguma, elas podem ultrapassar 30 anos. Então ele tem consciência, por isso que o delinquente brasileiro não titubeia nem um pouco em matar suas vítimas, porque ele sabe que ele ficará impune por isso. Ele mata por brincadeira. Então, se o Marcola disse aquilo, como o secretário lembrou, é porque ele tem consciência dessa segurança que a lei penal fragilizada nossa dá a ele. Isto é uma coisa gravíssima, que dentre as coisas que se poderia fazer para combater a violência, uma delas, dentre tantas, é modificar a legislação penal nossa. Não pena de morte, não é isso que eu estou dizendo, mas tornando a lei penal mais séria e o processual penal oferecendo mecanismos, eu disse no início aqui, que propiciem condições de combater melhor a criminalidade. Essas questões todas passam. Agora, essa impunidade, a certeza de que a punição será leve, é que deixa o bandido mais ousado e faz afirmações grotescas como essa que o Marcola fez e outros tantos farão também. Aproveitando também o gancho do senhor, gostaria que os senhores aqui assistissem, junto com o telespectador, a nossa segunda enquete, que pergunta o que deve ser feito para combater a violência. Veja. Ainda nas ruas do centro de Guarulhos, nossa equipe realizou a segunda enquete. Na sua opinião, o que deve ser feito para combater a violência? Primeiramente, eu acho que deve ser investido na educação, preparando as crianças para o futuro. E, para imediato, eu acho que deve investir muito mais na polícia, para que ela possa dar garantia a nós, populares. Só assim eu acredito que vai ter uma melhora na segurança pública. Acho que é falta de amor mesmo. Eu acho que aí mudar isso, né, mudar a mentalidade das pessoas é muito difícil. Né? Eu acho que aí tem que começar pelas crianças. No caso, os ataques, você acha que tem algum culpado? Estado. Estado com E maiúsculo. Por quê? Delegamos ao Estado essas questões básicas de segurança, de saúde, e nisso ele falha, nesse cumprimento básico, né? Isso tanto questão, não importa a esfera, municipal, estadual, federal, todas as esferas falham. Então, o único culpado é o Estado. Falta de educação no Brasil, falta de educação em todo lugar, sabe? Mas eu acho que a educação aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro está crítica demais. Sem educação, sem conhecimento, sem cultura, a pessoa, a criança, desde pequeno já vai procurar outros caminhos, sabe? Então, enquanto ele tem alguma coisa para ler, tem alguma coisa para se entreter,
ele não vai procurar droga, não vai procurar violência, não vai procurar nada, cara. Acho que é mais importante agora no Brasil a educação mesmo. Então, antes de mais nada, a hora que começar a mudar o governo do Brasil, lei de penas, tudo mais, a gente consegue caminhar melhor. Você acha que o governo é culpado? Eu acredito, sim, que o governo é culpado. Podemos conferir aí o segundo VT da nossa enquete. O senhor delegado Octacílio vai comentar para a gente. Em rapidíssimas pinceladas, a gente observa sempre o mesmo clamor. Todos eles mostrando que a sociedade está evoluindo em seu conhecimento, todos eles responsabilizam o Estado, que é verdade, né? Agora, a educação é a longo prazo, não é a curto prazo. Nós precisamos, infelizmente, de medidas a curto prazo, né? É evidente que a educação, distribuição de renda, mas tudo isso demanda tempo. As medidas Agora, no momento, nós precisamos de medidas mais eficientes e de efeitos imediatos, né? Ou quase imediatos. Senão, não resolve nada. O problema é hoje que nos aflige. Então, eu acho que, comentando o que eles disseram, todos estão certos. Em síntese, como disse a professora há pouco, é o Estado grande responsável por isso. Nós pagamos pesados tributos e não temos o retorno necessário. Então, isto é gravíssimo. E só concluindo dizendo uma coisa. Uma das questões mais sérias da segurança pública em São Paulo talvez seja a má remuneração dos policiais em geral. Para que se tenha uma ideia e o público tenha uma ideia, São Paulo, o estado mais rico da federação, é o 25º estado que pior paga os seus policiais. Este dado é pavoroso. Faz com que os policiais, quase todos, tenham a sua atividade e uma outra paralela, trabalhando como um doido para manter-se vivo. Então, essas questões todas são importantes para serem discutidas, sem dúvida. O senhor gostaria de comentar, senhor secretário? Comento sim. Eu acho que todas as manifestações são coerentes, são corretas, né? A questão básica da sociedade, a questão social, a questão da educação, a questão do emprego, até mesmo a questão do amor, como colocou aquela senhora, é importante mesmo. O professor Otacílio lembrou bem, né? Essa reforma na polícia, essa reforma na justiça criminal, passa pela valorização do policial. Não dá para a gente pensar numa outra política que não tenha este encaminhamento. Mas eu gostaria de fazer um comentário, assim, até a título assim, de encerramento da nossa fala, para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo. Olha, a questão não é só isso, não se restringe aos grandes crimes. Nós temos que entender que vender CD pirata é crime. Nós temos que entender que quem furta boca de lobo de ferro é crime. Nós temos que entender que quem leva fios de cobre da nossa rede de iluminação é crime. Quem leva lâmpada é crime. Quem leva tijolos de construção alheia é crime. E a nossa sociedade parece que não percebe isso. Nós temos aí, na nossa sociedade, principalmente na nossa cidade, tudo isso que eu falei acontecendo. É preciso que nós tenhamos a consciência, e como disse a professora Ana Cláudia, é uma questão da sociedade, uma questão que a sociedade tem que dizer, não, agora o problema é nosso, uma questão de sobrevivência, uma questão de educação, de cidadania, para que a gente possa ganhar essa luta, ganhar essa batalha, vencer esse episódio, superar, né? E termos aí um crescimento com níveis civilizados, né? Porque nós estamos próximo da barbárie, né? Ou se não é a barbárie total isso que aconteceu, né? Para que a gente possa ter um crescimento civilizado, uma população educada, uma população capaz pelo seu trabalho, pelo seu amor, pela sua solidariedade, né, pelo seu trabalho, né, pela sua força de trabalho, superar essa questão e fazer o país crescer como um todo. Acho que isso é importante. Gostaria de ouvir o comentário da professora? Concordo com a fala do secretário. E a ideia do Estado, com E maiúsculo, como disse um dos entrevistados, é fundamental que nós entendamos que o Estado, com E maiúsculo, é justamente a participação de todos. É a união da sociedade civil com a sociedade política. E essa história de ficar jogando a culpa em um ou em outro não vale, não resolve. O problema é nosso e essa coletividade é que tem que ser ressaltada. Essa distinção da barbárie, da civilização, em geral, remete à situação da dominação.
Então, os povos ditos bárbaros eram aqueles que não tinham requinte civilizatório, mas que conseguiram dominar uma situação em um momento. Exatamente o que aconteceu. Então, esse poder que não é o oficial conseguiu, pelo menos por alguns dias, tomar conta, dominar a dita civilização. Mas agora o que nos cabe pensar? Que educação, assim como conscientização, não é aleatoriamente que as duas palavras terminam com a palavra ação. O que nós precisamos, nesse momento, é uma ação coletiva urgente. Realmente perceber que nos pequenos atos essa violência já se instaura. Os roubos, os pequenos delitos que o secretário citou, e mais que isso, o famoso jeitinho brasileiro, a forma de burlar a lei, a forma de desacreditar que essa lei possa ser eficaz, então eu tento resolver dando um jeitinho. Ou então, eu gostaria de relembrar o resultado do plebiscito em relação ao armamento. Quer dizer, também foi uma resposta dessa sociedade que não acredita que esse Estado possa resolver os problemas e ela resolve se armar, ou pelo menos manter o direito à arma. Não é a solução, de forma alguma. O armamento vai gerar cada vez mais violência, mais atentados e tudo isso que nós já sabemos. A ideia, nesse momento, e eu acho que essa é a grande preocupação, é pensar em como nós podemos agir. Talvez pensando, primeiro, em âmbito menor, o que acontece na nossa coletividade, na nossa comunidade, e a partir daí começar a pensar a longo prazo e no coletivo maior. E não pensar que é culpa dos outros. Colocar como culpa dos outros é a situação mais cômoda e essa população não tem que assumir esse tipo de posição. Eu gostaria aqui de encerrar o nosso bate-papo e pedir que cada um comentasse um pouquinho, fizesse suas considerações finais. Senhor secretário. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite, viu, aqui do programa. Parabenizo pela produção do programa Espaço e Comunidade. Acho que é um espaço mesmo, né, importante de manifestação. É um tema relevante, um tema importante que a gente tem que discutir com a sociedade. Foi muito bom ter ouvido a sociedade falar, a comunidade se manifestar, para a gente ter ideia do que a população está pensando a respeito. Quero me colocar à disposição dos ouvintes, dos telespectadores. Sou secretário aqui de Guarulhos para assuntos de segurança pública e tenho como missão principal fazer a integração do serviço da Polícia Militar, da Polícia Civil com a Prefeitura Municipal e, além disso, com a Guarda Municipal da cidade, que é uma guarda muito boa, hoje com 530 integrantes. Então, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença, secretário. Delegado Tacílio. Eu também agradeço a oportunidade de mais uma vez, é a segunda vez que eu venho aqui, com um estúdio tão bonito. E agradeço sinceramente a oportunidade. Pena que o tempo não seja suficiente, televisão o tempo é sempre curto, para discutir, mas deu para a gente auscultar a opinião pública, parte dela, com muita lucidez, fazendo críticas, e efetivamente este é um momento que, quem sabe, se difundir essa ideia de todo mundo começar a discutir a questão, quem sabe, se juntos a gente não encontra uma solução para os problemas, né? A gente tem uma vida, eu, como secretário está aqui, eu fui, não faz muito tempo, eu fui o delegado seccional de polícia de Guarulhos, chefei toda a Polícia Civil da região e conheço bem essa comunidade. Eu fui 2 vezes seccional aqui e vivo aqui como professor há 30 anos, 9 aqui e numa outra instituição, 27 anos. Então, eu sei muito bem o que é essa comunidade. Eu não moro aqui, mas, inegavelmente, sendo delegado de polícia e professor de Direito Penal e Processual Penal, a gente está bem no meio do redemoinho dessa questão toda. Fiquei muito feliz e agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesta ocasião tão oportuna falando de violência e criminalidade. Obrigado. Professora Ana Cláudia. Também agradeço a oportunidade, foi um imenso prazer conversar com essas pessoas que participam da atuação do Estado de uma maneira muito próxima. E eu gostaria de mais uma vez, solicitar, inclusive, que essa população comece, quando eu digo esta população, que todos nós comecemos a pensar o tema da segurança, o tema da violência de maneira mais séria, mais crítica, e lembrando
que nós somos produtores da história, nós fazemos a história e não os outros fazem por nós. Então, o que acontece ao nosso redor, cabe a nós uma responsabilidade e, mais do que isso, uma conscientização do que está acontecendo. O olhar que nós desenvolvemos sobre a sociedade é um reflexo do que nós acreditamos. Não sei se, nesse momento, o ideal é mudar o olhar, perceber que as coisas não são tão feias assim, existem possibilidades sérias de mudança e, a curtíssimo prazo, esse espaço que foi aberto, eu acho que auxilia muito para as pessoas começarem a pensar sobre o tema e nós, como professores, enfim, como cientistas, estamos, eu em particular, estou absolutamente disponível a continuar essa discussão em outros âmbitos, em outros espaços, porque eu acho que é o que nos cabe nesse momento. Tento colaborar no que for necessário e estou sempre disposta a um bom diálogo. Ok. Obrigada. O Espaço e Comunidade agradece a presença dos senhores nesse especial sobre violência. A gente encerra aqui esse bate-papo, infelizmente, por causa do nosso curto tempo aqui no programa. E não saia daí, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, o reitor da UNG também vai comentar sobre violência, uma opinião com o Valmor Bolan. Até daqui a pouco. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. O reitor da UNG fala sobre violência, a raiz deste problema e a atual situação do sistema de segurança do país. Você confere agora o Opinião com o Valmor Bolan. Olá, amigos e amigas de Guarulhos e região. Novamente no nosso programa da Universidade de Guarulhos, temos a alegria de poder, através da TV Guarulhos, tratar de assuntos de nossos interesses. Infelizmente, não é do nosso interesse tratar do assunto que eu vou tratar hoje, mas nos é imposto, que é precisamente sobre a violência que se espraiou por todo o estado de São Paulo, de modo particular na região metropolitana e mais particularmente na capital. Guarulhos também foi atingido por esta situação. O terror se transformou em pavor para a população. Agora, isso é resultado? É resultado da omissão daqueles que conduzem a coisa pública no Brasil. Daqueles que agora, quando o problema chega perto da casa da população, aparecem demagogicamente para trazer soluções milagrosas. Aí vem o seu Lula, querendo oferecer às Forças Armadas, né, a Força Nacional, que ninguém sabe que Força Nacional é essa. Aí vem os senadores da República, com aqueles projetos empoeirados, outros completamente amarelados, retirados dos fundos da gaveta para trazer as soluções mágicas para o momento de insegurança da população. É demagogia solta. E como não se quer enfrentar de cara o problema, e as raízes do problema, aí começa a se culpar o celular. Por que não se proíbe o celular na prisão? Por que quem que não quer proibir? Porque a justiça, porque é a empresa telefônica, é não sei o quê, blá, 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 quando na verdade não é nada disso. Essa crise da violência tem raiz mais profunda, tem raiz moral, é a crise da desestruturação da família, que frequentemente enfraquecida, fragilizada pela divisão, pelo abandono de muitos pais
de suas casas expõem uma parte das nossas crianças, adolescentes e jovens ao ataque desses bandidos e criminosos. É de ordem social, que é falta de uma educação, de um projeto mais agressivo, que ocupem os milhões de jovens e crianças. E, de outro lado, é política. É falta de vontade política para resolver o problema. É isso aí. Basta de terror. Basta de violência. E o especial de violência do Espaço e Comunidade fica por aqui. No próximo programa tem mais novidades, aqui na sua revista eletrônica na TV Guarulhos. Até lá!